Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo de número 10. E quero ler os versos 17 em diante. Diz assim o texto bíblico: quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o menino declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Aí Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa em você, disse ele: vai, venda tudo que você possui, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Amém. Até aqui o texto. Eu sei que você já deve ter ouvido esse texto, e talvez até algumas pregações que falam a respeito dele possam estar tratando a respeito do quanto as riquezas podem nos afastar de Deus e tudo mais. E na verdade a Bíblia não é contra a riqueza. A Bíblia nos manda tomar cuidado quanto ao amor à riqueza, o amor ao dinheiro, porque não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro a raiz. É quando me apaixono pelo comodismo, é quando me apaixono pelo bem-estar, quando me apaixono por estar tranquilo, acomodado, e assim como aquele texto diz: folga minha alma, né? Agora descansa, porque não te falta nada. E aí o Evangelho mesmo diz: hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens, para que será? Então a Bíblia traz um alerta quanto a algumas coisas que nos acomodam. Eu quero que você tenha uma visão um pouco diferente desse texto hoje, e para tanto eu quero propor para você caminhar comigo dentro de uma ideia, dentro de algo que no primeiro momento talvez você não consiga entender, mas se você prestar bastante atenção, até o final da mensagem que eu tenho no meu coração, eu acredito que a gente vai ser bem enriquecido de conhecimento. Veja, quantos de vocês que estão aqui hoje já estiveram em um zoológico? Quantos? Levanta a mão assim. Quase a totalidade, pode baixar a mão. Para que a gente vai num zoológico, gente? Nós vamos para apreciar os animais. Aí tem uma promoção agora em Pomerode, no zoológico de Pomerode, uma promoção que chega aí no seu e-mail, dizendo assim, ó: venha neste domingo, não perca, entrada free, as jaulas estarão abertas, venha, traga seus filhos. Você quer ir? Por quê? Já pensou poder acariciar o tigre, abraço no leão, fazer aquela fotinha? Por que a gente vai num zoológico? A gente só vai porque tem jaula. A gente só está lá perto porque nós temos uma segurança de que nós vamos continuar aqui e eles ali, naquele lugar onde eles estão. E quando a gente vai ali, a gente aprecia a beleza, eles estão ali, eles estão sossegados. E às vezes até a gente fica meio triste, né? Porque a gente chega lá, dependendo do horário, os caras acabaram de dar comida para eles, e eles estão lá dormindo, estão lá parados, e a gente fica lá,
e chama. E antigamente ainda tinha gente que pegava, jogava comida para ver se eles se animavam, né? Não pode fazer isso, nunca pôde, na verdade, mas hoje tem uma proibição a respeito disso, né? E nós queremos que eles interajam, mas que fiquem lá. Mas se você pegar e ver, você vai lá ver o leão, você vai lá e ver determinados animais, e você tiver a oportunidade um dia de ir a um safari, e o safari é onde você está dentro de um carro, porque agora é você que está enjaulado, é você que está dentro da jaula, e eles estão soltos, e você está passando, e então você os vê na natureza. Ou se você é um biólogo e você estuda os animais, o que vai acontecer é que você vai chegar à conclusão de que há um universo de diferença entre o que você viu no zoológico e o que você viu no safari. Entre o que você viu na África e o que você viu no zoológico de Pomerode ou de Curitiba. Há um universo, porque apesar de ser o mesmo animal que está ali, um é selvagem e o outro já não é mais. Hoje em dia não se pode mais ter animais nos circos, mas quando se podia ter animais no circo, e se você foi em algum desses, como eu fui, havia animais ali que estavam soltos, e por mais que trouxesse algum tipo de medo, aquele animal obedecia ao seu mestre, que tinha um chicote nas mãos, e que ao estalar do chicote, ou determinados comandos que ele dava, o animal fazia o que ele pedia. Agora, se esse mesmo homem vai para a selva e tenta fazer a mesma coisa, ele não teria sucesso, ele seria o lanche daquele animal. Por quê? Porque os ambientes estão determinando o que eles são. Porque há um que está domesticado e tem outro que ainda é selvagem. Animais que estão dentro de jaula muitas vezes são vivos, mas eles estão sem vida. E isso é uma coisa que eu quero que você grave na sua mente: estar vivo, mas estar sem vida. Há muitas pessoas que estão vivas, mas sem vida dentro delas. Pessoas que você cumprimenta, pessoas que andam contigo, pessoas que dormem ao teu lado, pessoas que você tem dentro da sua casa, pessoas que trabalham ao seu lado. Elas estão vivas, mas elas estão sem vida. Existe uma vida que somente aquele que encontrou-se com Cristo entende o que ela é, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O que Jesus está dizendo é que Ele não queria que você apenas estivesse vivo, mas que você tivesse vida dentro de você. Não fosse apenas o sopro que um dia Ele deu que te mantivesse de pé, mas que você realmente tivesse algo nos seus olhos que denunciasse que você está vivo. Um animal que está muito tempo num zoológico é um animal que não tem possibilidade de viver os seus instintos. Um animal que está no circo, então você olha nos olhos dele e você percebe de que ele não está agindo segundo o seu DNA, porque tem alguma coisa que o priva, existe alguma coisa que determinou de que ele não possa ir além, ele está privado. E então eu olho para a religião e percebo que muitas vezes a religião faz isso conosco. Ela faz com que o cristão não viva segundo o seu DNA, o DNA de Cristo. O sistema religioso, de alguma forma, nos acomoda, de alguma forma deixou de nos impulsionar, e ao invés de nos libertar, algumas pessoas, a religião os prendeu. Ele saiu da jaula do pecado e entrou na jaula da religião. Saiu da prisão do vício e entrou na prisão da religiosidade, das doutrinas, que muitas vezes não são doutrinas, são apenas dogmas, e estão presos da mesma maneira. Veja que o habitat natural, às vezes nos foi tirado, e aí quando se tira o habitat natural, tira-se os riscos, a aventura, aquilo que nos fazia únicos, aquilo que mostrava de verdade para que nascemos, e agora somos como animais parados, enjaulados, usados para alegrar as pessoas, domesticados, como num circo que quando se pede, anda, ele anda, pula, eles pulam.
saltem. E eles saltam de um lado para o outro, apenas para que as pessoas olhem e se alegrem. A igreja, quando nós não tomamos cuidado, ela se torna isso, um lugar para alegrar pessoas, um lugar para as pessoas virem e saírem melhor. Hoje foi muito bom, mas isso não mudou nada a sua vida. Ou talvez a nossa presença em algum lugar não está mais afetando ninguém. Eu me lembro de um testemunho de Jonathan Edwards. Se você quiser procurar isso em casa, esse homem, ele foi um grande influenciador na sua época. E certa vez tinha uma empresa nos Estados Unidos que estava sumindo, eles faziam elástico, e estava sumindo muito elástico, porque os funcionários estavam roubando. E diz que chamaram ele para que ele orasse na empresa. E ele era tão conhecido e havia um temor tão grande a respeito de quem ele era e do poder de Deus que fluía através desse homem, que diz a história que quando ele estava entrando na empresa que o viram, pessoas botavam a mão nos bolsos e aliviavam seus bolsos daquilo que eles tinham pego. Pessoas caíam de joelhos e pediam perdão só de vê-lo chegar. Porque ele era terrível, ele tinha um chicote na sua mão, ele batia nas pessoas. Não, mas ele era um homem de Deus, alguém com seu instinto 100% ainda. Era uma águia que estava entrando ali, era um leão que estava entrando ali. A presença de Deus estava com ele. Aleluia. Existe uma diferença de daqui a pouco você está olhando para mim e eu estou pregando e um gatinho sair ali. E você vai achar graça até. Eu vou olhar para você daqui a pouco, você, alguns vão fazer, outros vão, um gato ali. Alguém vai levantar, vai vir aqui, talvez até vai pegá-lo para não tirar atenção e vai sair. Mas se eu estiver pregando aqui, e um leão aparecer por aquela porta, meu irmão, eu não preciso olhar para trás, mas eu vou entender que alguma coisa muito séria tem atrás de mim. Porque aquela porta vai ser pouco para todo mundo. Existe uma diferença, porque quando nós olhamos, nós identificamos se é perigoso ou se não é. Eu preciso entender aonde eu chego, se os demônios que olham eu chegando, eles entendem que eles precisam bater em retirada, ou se eles sabem, não, isso aí não afeta ninguém, isso aí só tem nome de crente, ou como diz a carta de Apocalipse, tu tens nome de que vives, mas tu estás morto. Tu acha que tu assusta alguém, mas tu não assusta mais ninguém. Você acha que a tua oração tem poder, mas a tua oração não passa do teto. Como é que o mundo espiritual nos vê? Ele nos vê enjaulados, o mundo espiritual passa e diz assim, não tem problema, o Jota está ali, mas está dentro da jaula. Ou ele diz assim, calma, não podemos chegar aqui na casa dele, não podemos chegar na igreja dele, não podemos chegar onde ele está chegando. Por quê? Porque ele é perigoso. Aleluia! A gente vai se acostumando com o passar dos anos, e as coisas vão sendo transformadas fora da jaula, mas a gente está aqui tranquilo. Eu sou 10 anos crente. E o que mudou isso na sua vida? Porque o mundo está mudando ao redor, mas às vezes, aí muda o potinho da água, muda o potinho da comida, e a gente fica todo bobo, meu potinho de comida é diferente. Mudamos uma coisinha ou outra, e está tudo certo. Jesus, quando entregou sua vida na cruz, não foi para nos colocar dentro de uma jaula, foi para nos tornar perigosos. Roma tinha medo dos cristãos, porque aqueles poucos cristãos que tinha na época, que eram poucos, estavam se multiplicando, estavam mudando o mundo, estavam transformando, e um grande império da época olhava e tinha medo. Certa vez um grande governante, se atribui isso a uma das rainhas que tiveram na Inglaterra, que disse que temia muito mais um cristão de joelho do que os canhões da Alemanha virados para eles. Temia muito mais, porque entendeu de que um cristão na presença de Deus, verdadeiramente, tem muito poder em si, muito poder, mas facilmente nós nos distanciamos disso. Facilmente o nosso instinto vai embora, facilmente nós não entendemos que somos livres, e é isso que eu quero dizer com a parábola, não, com a história
desse garoto. Esse garoto, ele tinha duas coisas que nós talvez quiséssemos: juventude e riqueza. Se alguém não quiser aqui, passa a tua parte para mim. Juventude, ele era jovem, e ele era rico, coisa boa, mas tinha mais: ele era um profundo conhecedor da lei, ele conhecia o Evangelho, sua lei na verdade na época, não o Evangelho das Boas Novas, ele conhecia, mas existe um buraco dentro dele, que é o mesmo buraco que acontece dentro de algumas pessoas, por sentirem que parece que existe alguma coisa a mais, mas nós estamos fazendo tudo aquilo que se tem para fazer. Eu venho à igreja, eu dou os meus dízimos, eu faço ofertas, talvez eu até pregue, mas estava faltando algo. Ele tinha observado a lei desde a sua adolescência, ele tinha respeito por ela, ele tinha um conhecimento. Ele vai para Jesus, ele não chega assim: e aí, tu que é o Jesus? Não, ele chega assim: bom mestre. Era um garoto disciplinado, a forma como ele fala com Jesus revela isso. Ele fala com Jesus com muito respeito, mas ele sente que tem alguma coisa errada. Talvez ele até já tenha reclamado em casa: tem alguma coisa de errado, não sei, será que a igreja, será que, sabe, me falta alguma coisa, parece que existe mais. E muitas pessoas têm essa consciência na igreja: poxa, eu queria mais, parece que existe mais, pastor, conta comigo, eu quero fazer mais, eu quero ir além, eu quero, e tem muita gente que me procura para falar isso. Eu tenho certeza que procura os demais obreiros também, dizendo assim: eu quero me envolver, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E quando Jesus fala com ele, você vai lembrar do texto que eu acabei de ler, Jesus pergunta assim: tu conheces os mandamentos? Ele, aqui ó, check-in, isso aí eu cumpro desde a minha adolescência. Aí Jesus, se você der uma olhada assim bem por cima e sem estudar, você vai dizer assim: Jesus quis tirar o dinheiro dele. Jesus não quis tirar o dinheiro dele, Jesus quis tirá-lo da zona de conforto que ele estava. Jesus informou para ele: a jaula está aberta, meu irmão, é só você sair, se libertar da tua ração diária, que cai certinho no horário, é só você abandonar o potinho de água, é só você abandonar o potinho da comida, é só você abandonar a palha seca que você tem para dormir toda noite, bater com a tua cabeça na jaula, ela vai abrir porque ela já está aberta, e você sair e me seguir por onde eu for. Eu não sei se vai ter comida, eu não sei se vai ter bebida, eu não sei, porque o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, eu estou te chamando para me seguir. E foi naquele momento que o jovem para e pensa: será que eu quero mesmo? Será que eu quero esse cristianismo? Será que eu quero viver essa história? Será que eu quero viver dessa maneira? Será que eu não devo voltar atrás, e em vez de ficar dizendo assim: pastor, se tiver alguma coisa me chama, porque eu estou aqui pronto para a obra de Deus? Ou eu quero continuar domesticado? Ou eu quero continuar recebendo minha raçãozinha diária? Ou eu quero continuar do jeito que eu sempre estive até agora, sem muito compromisso, porque sair da jaula para acompanhar Jesus requer compromisso. Esse jovem agora, ele está num confronto na sua cabeça. Ele estava aborrecido com aquilo que ele vivia, porque ele vivia uma religião que tirava as coisas dele. E entenda, a religião, ela tem um determinado poder, né? Ela tira os vícios, ela tira o cigarro, ela tira o adultério, ela tira os jogos de azar, ela tira, mas o que ela estava acrescentando? Porque nos passava sempre a ideia de que santidade é tirar tudo da nossa vida. Não, tem que tirar, agora eu sou santo. E não entendia que a santidade, na verdade, era um estilo de vida, um estilo talvez de viver o nosso verdadeiro DNA. E esse jovem, tendo isso em mente, ele vai até Jesus, mas quando Jesus o confronta com a verdadeira realidade de chamá-lo para ser discípulo, ele para, porque ele não consegue ver além daquilo que o conforto lhe dá.
Eu fico imaginando que, olhando para a vida dos discípulos, que todos eles viajaram para lugares longínquos, pregaram o evangelho, muitos deles, quase todos eles, né, exceto João, foram martirizados também. Mas talvez hoje eu estaria aqui nessa manhã pregando sobre o evangelho do jovem rico, e lendo as histórias, um dia que Jesus me chamou e eu larguei tudo e fui segui-lo. Mas esse texto não está escrito na Bíblia, e não está escrito porque ele tomou uma decisão de não seguir. Eu fico me perguntando, que evangelho os teus filhos vão ler a teu respeito? Que evangelho a próxima geração vai ler a nosso respeito? Que evangelho vai ser falado na cidade de Jaraguá do Sul daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quando poderão mencionar talvez o meu nome, dizendo de que alguém saiu da zona de conforto, abriu a jaula e esteve pastoreando uma igreja que revolucionou Jaraguá, Guaramirim, as cidades circunvizinhas, que abençoou o Brasil? Ou quando falarão do meu nome, alguém vai dizer: quem é essa pessoa? Quem foi essa pessoa? No meio da tua história, lembrarão de você pelo quê? O que você está disposto a fazer fora dessa jaula? O que você está disposto a fazer fora? Porque o jovem rico quis continuar dentro. Não posso perder meus recursos, porque já pensou, o meu todinho da manhã não vai estar lá? Porque como é que eu vou fazer se eu não... E entenda, gente, pelo amor de Deus, se alguém não entendeu até agora, deixa eu falar, eu não estou falando de dinheiro, nem de você vender as tuas coisas e sair pelo mundo, eu não estou falando nada disso, eu estou dizendo de que é uma zona de conforto, que faz com que a gente não se envolva, a gente diga, eu quero fazer, mas a gente nunca faz. Porque eu vou ter que abdicar disso para fazer isso na igreja, porque eu tenho que abdicar disso para sair com o meu amigo, tomar um café e falar de Jesus para ele, porque daí eu vou ter que parar minhas horas aqui de maratonar uma série, para poder me preparar aqui, porque eu vou ter um encontro com aquele casal, e eu sei que eles estão passando problemas, e eu e minha esposa precisamos ajudá-los, sabe, esse tipo de coisa só se faz fora da jaula, porque da nossa jaula a gente olha para o outro e só lamenta o que eles estão passando. E Jesus, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário, não foi para que você ficasse só andando em roda, porque tem vezes que a gente vai no zoológico e o animal está andando de um lado para o outro, e isso é um momento de crise existencial dentro daquele animal, porque ele sabe dentro dele que existe muito mais, que ele não nasceu para aquilo, mas ele está batendo de um lado do outro, tentando entender por que ele está preso dessa forma. Talvez existem alguns dias que você levanta pela manhã, e você bata de um lado no outro, também perguntando, o que é a minha vida, por que eu estou vivendo isso, por que eu estou vivendo dessa forma, eu vou na igreja, mas eu não tenho felicidade, eu saio de lá feliz, mas durante a semana eu fico triste, abatido, angustiado, a gente briga dentro de casa, eu não sei o que está acontecendo. É porque você não nasceu para estar dentro de uma jaula. Deus quer que você entenda que é só bater, a porta está aberta, saia e viva o teu DNA. Você não precisa chamar o pastor para pregar para o teu vizinho, é você que tem que pregar para ele. Aleluia. É você que tem que entender que existe mais de Deus dentro de você. É você que precisa entender de que você só vai ser feliz quando sentir de verdade de que você pode sair, de que você pode viver o verdadeiro DNA que Deus colocou dentro de você. Aleluia. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Elas veem um leão, uma leoa que está chegando, um gatinho que não assusta ninguém. Nós não podemos mais viver de mensagens diárias, curtinhas, que a gente ganha no WhatsApp. Eu não tenho tempo para fazer o devocional, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para sentar e conversar, eu não tenho tempo, e nós vivemos assim, sabe, nós não temos tempo muitas vezes para comunhão, e então nós não vamos ter crescimento. O crescimento vem de nós pegarmos aquilo que é a atmosfera aqui, aquilo que nós recebemos aqui, e trazer isso para dentro da nossa casa. Você precisa viver um culto todos os dias, sabe, há muitas pessoas hoje, que têm problemas sérios, com internet, em visitar sites que não deveria visitar, com pornografia, pessoas que você nem imagina, pessoas que você não imagina. Você pode estar sentado aqui, e pode ter alguém perto de você,
com um vírus, com algo, e você não sabe. Porque você olha na aparência dela e você não faz ideia. Mas essa pessoa pode estar infectada com alguma coisa. Assim é o pecado também. Mas perceba, mesmo alguém extremamente viciado em pornografia, vamos usar isso como exemplo. Eu duvido que essa pessoa aqui dentro, enquanto eu estou pregando, enquanto o louvor está sendo ministrado, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, essa pessoa consiga abrir seu celular. Ela pode estar sentada lá atrás e ela consiga ver pornografia. E por que ela não consegue? Porque o ambiente não deixa. Porque a presença de Deus aqui dentro inibe o pecado. Porque a pessoa não consegue se conectar com o pecado, porque existe aqui dentro uma conexão com Deus muito forte. Pastor, mas o problema não é quando eu estou dentro da igreja, o problema é quando eu estou em casa. Você acabou de responder. O problema é que na nossa casa não tem a presença de Deus como nós temos na igreja. Mas no momento em que eu arranco parte do que está aqui, quando eu levo parte do que está aqui para dentro do meu lar, para dentro do meu coração, essa presença de Deus é constante na minha vida. Ela é constante. Aqui a palavra é pregada constantemente, seja por louvores, seja pela mensagem é pregado. Só que às vezes na minha casa, o que eu prego dentro da minha casa é muito diferente daquilo que é pregado na igreja. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu leio, aquilo que eu me alimento, aquilo que eu coloco diante dos meus olhos, o tempo que eu tenho com Deus é tão diferente. Eu não me permito aqui dentro olhar para minha esposa e ser grosso com ela. Por que eu não me permito aqui dentro? Tem pessoas olhando e o ambiente me inibe disso. Então eu não sou grosso. Então eu não minto. Então eu evito, porque eu estou aqui e esse ambiente me constrange. Mas as pessoas se dão ao direito de ser tudo isso fora, porque já não tem mais essa presença de Deus caminhando consigo. E se nós estamos falando de animais hoje aqui, eu me contento em ser apenas como um burrinho, que foi desamarrado e que nunca ninguém tinha sentado nele, mas Jesus foi colocado em cima dele e ele passou a transportar a carga mais valiosa deste mundo. Ele não estava mais preso em um lugar, ele estava solto, conduzindo Jesus para Jerusalém. Não importa se as pessoas olhem para você e dizem assim: você é crente? Você vai na igreja domingo de manhã, quarta-feira à noite, você vai na igreja, mas tu é burro, né? Diz assim: eu quero ser, mas eu quero ser aquele burrinho que carregava Jesus, aleluia. Eu quero ser aquele que transportava o Filho de Deus, aleluia. A atmosfera é diferente, onde há liberdade, glórias a Deus. Num zoológico as pessoas insultam os animais, gritam, jogam coisas, e eles só estão ali com aquele olhar pacífico de alguém que não pode fazer absolutamente nada. Quando sai para tomar um banho de sol e volta para a jaula de novo. Assim é a vida de algumas pessoas. Saem na igreja, tomam um banho do sol da justiça e volta para a sua vida de jaula, sua vida de escravidão, sua vida de tristeza, sua vida de problemas. Mas sabe, é como eles fazem isso com elefantes, eles prendem ele quando pequenos, numa estaca, e eles, por serem pequenos, não conseguem sair dali. Só que eles passaram tantos anos presos ali, e eles cresceram com aquilo, que agora eles são grandes, eles têm força para arrancar uma casa, mas se botarem uma cordinha no pé deles, amarrado num cepo, eles não saem dali, porque se acostumaram e eles acham que não tem poder para sair do lugar onde eles estão. Eu quero finalizar aqui a mensagem dizendo para você o seguinte: que talvez a religião tenha amarrado você, talvez alguns conceitos religiosos tenham amarrado você, talvez o que você viveu na tua primeira infância, segunda infância, tenha amarrado você.
Talvez as palavras do ex-marido, da ex-mulher, dizendo que você não valia nada, que não conseguiria nada, que não chegaria a lugar nenhum, que não teria capacidade, ainda estão amarrando você num pequeno cepo, e você acha que não pode ir além. Você apanhou tanto dentro de uma jaula, que você pensa que a tua vida é morrer dentro dessa cadeia de angústia, de prisão. É muito mais fácil voltar para o potinho e comer, do que achar que você pode ir para fora. Mas quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, foi o dia em que o anjo do Senhor abriu todas as cadeias, todas as jaulas, que ele abriu, ele tirou todo o poder que Satanás tinha sobre nós. E eu quero nessa manhã convidar você a acreditar que o teu evangelho tem que parar de ser um evangelho de jaula, preso, aonde você tem conforto. Mas é tão legal ir na igreja, ouvir a mensagem e voltar para minha jaula. E perceba que dentro da jaula você vive sempre o mesmo problema que você sempre viveu, porque o evangelho não chegou na tua vida para dizer assim: que legal, tomou um banho de sol, volta para a jaula. Não, o evangelho está dizendo assim: gostou aqui de fora, gostou, foi legal e tudo mais, agora vai, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu já abri a cadeia, eu já dei liberdade para você. Está vendo essa cordinha amarrada no teu pé? Isso não é mais poderoso do que você, isso não é mais poderoso. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, aleluia. Você tem dentro de você aquele que vive e reina para sempre. Ele está contigo, Ele está em você. Então, em nome de Jesus, não negocie, como o jovem rico que tinha todo um chamado, que poderia ser um dos discípulos, que poderia ter feito grande diferença, que o evangelho que nós estamos lendo hoje poderia ser o evangelho escrito por ele, mas ele trocou tudo isso pelo conforto da jaula da riqueza onde ele vivia. Ele não conseguia se imaginar fazendo mais, ele não conseguia se imaginar indo além, ele não conseguia imaginar de que ele poderia se envolver, ele não conseguiu imaginar nada disso, porque lhe faltaria tudo isso que a segurança estava dando para ele. Talvez você nunca fez uma entrega da tua vida a Jesus de verdade, porque você olha para a tua jaula e pensa: não, mas eu há tantos anos fui viciado, há tantos anos eu fiz isso, há tantos anos eu fiz aquilo, e eu acho que eu nunca vou conseguir, então eu nem vou tentar. Eu quero desafiar você nessa manhã, desafiar você a levantar, desafiar você a bater nessa jaula, porque ela está aberta, e sair para viver uma nova vida, para que quando as pessoas que olhavam para você, e jogavam coisas, e tiravam sarro, e olhavam e zombavam de você que estava dentro de uma jaula, quando ver você fora dela, o conceito vai mudar, aleluia. Quando você se aproximar da água, você vai olhar o teu reflexo, e você vai entender quem você é. Essa água é a palavra de Deus, porque ela é como um espelho que mostra quem de verdade nós somos. Você estava olhando para o espelho de mentira, que dizia que você não tinha, não podia, não chegaria, mas Deus nessa manhã está colocando a verdade diante de você e dizendo: você pode sim, porque o meu filho morreu para que você tivesse vida e vida em abundância, aleluia. Você consegue colocar-se de pé aí, Leão? Ei, Leoa, você colocar-se de pé? Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante
é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.